Ora, muito boa noite. Então, como viram no slide da apresentação da palestra, propuseram-nos dois verbos muito curiosos, o verbo crescer e o verbo aceitar. Eu já tinha aprendido que realmente há verbos que são indispensáveis para o nosso crescimento espiritual. E nesse aprendizado eu me apercebi que o verbo amar e servir são importantíssimos. Hoje vamos aprender que também o verbo crescer e o verbo aceitar são igualmente importantes. Nas anotações do Novo Testamento, o evangelista Lucas registou que após o episódio em Jerusalém, no templo, quando Jesus extasiou os doutores da lei com a sua sabedoria, Jesus se retirou para Nazaré com seus pais, Maria e José, e em seguida o evangelista escreve: e Jesus crescia em sabedoria, idade e graça, diante de Deus e dos homens. Então, crescer é uma preocupação humana. Quando uma criança nasce, logo os pais passam a preocupar-se com o seu desenvolvimento saudável. Esmeram-se nas dietas alimentares, procurando balancear as proteínas, as vitaminas, os sais minerais, de forma a que nada falte à criança. Os pais não querem produtos com agentes tóxicos, não querem conservantes, consultam especialistas para ver se tudo está bem e em ordem com a criança. Se ele está crescendo de forma regular, se o peso é o correto, e tão logo passam, ou possam, colocam-no na escola para que se instrua e aprenda muitas coisas. Crescer é, enfim, o objetivo do ser que todos somos. Crescer fisicamente, crescer no intelecto, amadurecer. Um detalhe neste contexto não deve ser esquecido: o de que o Filho é um espírito reencarnado. E, como espírito, necessita também das coisas espirituais. Desde cedo, então, para que o crescimento seja saudável na criança, ensinemos aos nossos filhos, aos nossos netos, sobre a existência de Deus, de Jesus e, sobretudo, dos objetivos da vida. Trabalhemos os valores morais para que a criança cresça, aprimorando-lhes o caráter, ensinemos-lhes a serem verdadeiros, honestos, corajosos, a utilizarem da bondade para com os menos favorecidos da sociedade, a perdoarem. É indispensável aprendermos a perdoar desde cedo, a compreenderem tudo e todos. Muito mais do que homens intelectuais, o mundo necessita de homens sábios, o que equivale a dizer criaturas que utilizem os seus conhecimentos para o bem da humanidade. Homens que vejam nos outros homens seus irmãos e assim os tratem. Homens que saibam que estão passando pela Terra numa rápida viagem de aprendizado. Devem levar dentro da alma, brilhando como pérolas preciosas, as boas ações que realizaram, as virtudes que adquiriram e, sobretudo, o amor que exercitaram. Este é o verdadeiro crescimento. A alma humana pode ser comparada a um solo a ser cultivado. Como agricultores atenciosos, cabe-nos zelar pela produtividade do jardim e do pomar das almas dos nossos filhos e das nossas próprias. Preparar a terra do coração, revolver os canteiros da mente, semear as boas sementes é nosso dever. Quando ajudamos assim a crescer, ou crescemos nós próprios, todos ficam aptos a aceitar melhor as circunstâncias que não foram planeadas. É difícil aceitar as perdas materiais ou afetivas, a dificuldade financeira, a doença, a humilhação. É muito difícil aceitar as traições.
a nossa tendência natural é resistir e combater tudo o que nos contraria e que nos gera sofrimento. Agindo assim, só estaremos fazendo uma única coisa. Estaremos prolongando essa situação que nos faz doer. Resistir mantém-nos presos ao problema, muitas vezes perpetuando-o e tornando tudo mais complicado, tornando tudo muito mais pesado. Se ainda não crescemos espiritualmente, nossa reação é de negação do problema. Por vezes, entregamos-nos a desequilíbrios emocionais. Tentamos, nesse desequilíbrio, nem sequer olhar de frente para as problemáticas que temos que enfrentar. Então ficamos revoltados, ficamos tristes, sentimos-nos culpados e, sobretudo, indignados. E todas elas, são reações destrutivas e desagregadoras do nosso próprio espírito. Quando não aceitamos, tornamos-nos amargos e insatisfeitos. Esses padrões mentais e emocionais criam ainda mais dificuldades e impedem-nos de encontrar as soluções possíveis. Então já vimos o bom crescer, estamos a ver agora o bom aceitar. Pode parecer que quando nos resignamos, quando já estamos aceitando aquilo que em nós embateu, parece que estamos desistindo de lutar. E para uns até pode parecer que nós estamos a fraquejar, que somos fracos. Mas não. Apenas significa que entendemos já que a existência terrestre tem uma finalidade e que a vida é regida pela lei de ação e reação. A lei de causa e efeito. A lei de karma, se quisermos. A luta deve ser encarada com serenidade e fé. Na verdade, se tivermos a verdadeira intenção de enfrentar com equilíbrio, com sensatez, as grandes mudanças que às vezes a vida nos apresenta, devemos começar por admitir, por aceitar a nova situação. A aceitação é um ato de força interior que muitos de nós ainda desconhecemos a sua força. Ela vem acompanhada de sabedoria e, sobretudo, traz alguma coisa junto que é extraordinária. Quando aceitamos as dificuldades, nós somos humildes. Começamos a patentear em nós a humildade. E ela, junto com a fé, vai nos impulsionar para a luta, para a boa luta, a fim de encontrarmos o que é preciso para sairmos disso que nos faz doer. A aceitação é detentora de um poder transformador que só quem já experimentou pode avaliar. Só quem já cresceu sabe aceitar. E o crescimento, como vimos, o crescimento físico é indispensável. O crescimento saudável do corpo. Mas ele não pode nunca estar afastado de um crescimento saudável do espírito que somos. Porque quando o nosso corpo cresce saudável, é um corpo que temos. Mas quando o nosso espírito, também ele se desenvolve saudável, é um espírito que somos, o que é totalmente diferente. Ter e ser, há uma diferença abismal. O que temos hoje, podemos deixar de ter amanhã. O espírito que somos, o espírito ser, nunca mais deixaremos de ser. Então vejam a diferença entre o que é as coisas materiais, as coisas do mundo, e o que são as coisas espirituais, as coisas do plano espiritual. Então existem inúmeras situações na vida que não estão sob o nosso controle. É verdade ou é mentira? Não há tanta coisa que nos escapa por entre os dedos, que nos chega sem que nós tenhamos qualquer capacidade de evitar, ou que desejamos e que não conseguimos alcançar. Então resta-nos apenas e só aceitá-las, com a resignação própria de quem nada deve e de quem nada teme, aguardando, porque já sabemos que nada
rigorosamente nada é para sempre. Não há nada na nossa vida, nem de bom nem de mau. O povo que é sábio, eu gosto muito de citar o povo, ele diz que não há bem que sempre dure, nem mal que não se acabe. É ou não é? Não estamos já fartos de ouvir esta máxima popular. Ela diz tudo, porque realmente nada é para sempre. É fundamental, então, entendermos que esse posicionamento da aceitação não significa desistir, mas sim mantermos-nos lúcidos e otimistas no momento em que seja necessário. Vamos raciocinar juntos. Qualquer problema que nos atinja, revoltamo-nos. O problema resolveu-se. Pode não se resolver também quando o aceitamos. Mas ficamos com a lucidez, com a tranquilidade para ponderar naquilo que nos está a acontecer e tentar encontrar a saída possível para ultrapassarmos essa dificuldade. Quando estamos revoltados, não conseguimos. Ficamos completamente toldados. A nossa razão fica toldada, não pensamos, não agimos, porque a revolta, quantas das vezes até nos leva a blasfemar contra Deus? Quantas vezes? Deus é mau. Deus tem filhos e tem enteados. Eu sou enteado, porque a mim tudo me corre mal. Nunca ouviram isto? Quantas vezes? Deus é mau. Como se Deus estivesse castigando alguém. Como se Deus tivesse a preocupação de nos andar a castigar com os problemas que nos assistem. Nem castiga, nem permeia. Simplesmente a nós vem tudo aquilo que precisamos passar como corretivos e ensinos. Tudo aquilo que nos faça doer, se nós aceitarmos, resignados, humildes, vamos encontrar o porquê. E vamos encontrar, ao mesmo tempo, a solução para sair disso. Seremos otimistas e, no momento que seja necessário, nós encontramos a solução para sair. Então, no instante, ou sempre em que aceitamos, apaga-se a ilusão de situações que foram criadas por nós mesmos. E as soluções surgem naturalmente. O Evangelho elucida-nos muito bem. A cada um segundo as suas obras. A sementeira é facultativa, a colheita é obrigatória. Isto está no Evangelho. Então, quando essas coisas vêm ter connosco, fomos nós que as semeamos. Não lembramos? Felizmente que não lembramos. Porque se calhar se lembrássemos, o remorso seria de tal modo pesado que nos tolheria qualquer tipo de ação. Ainda bem que não sabemos. Mas como acreditamos na justiça de Deus, se a mim vem, eu preciso. Vamos resolver. Vamos encontrar naturalmente as soluções. Então aceitar é exercitar a fé. Novamente citamos o Evangelho. Se tiverdes a fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é uma semente muito grande, não sei se vocês conhecem a semente da mostarda, é a semente mais pequenina que existe no reino vegetal. Não há nada que seja mais pequenino em termos de semente, de tudo como seja a semente da mostarda. Então, muitas vezes, a nossa fé, ela está mínima. Não é sequer do tamanho do grão da mostarda. Porque se for, nós nos alentamos, nós nos esperançamos, vamos adiante e conseguimos. Então, precisamos manter uma atitude saudável, que é, sem dúvida nenhuma, a da revolta. Será? Será essa a saudável? Vocês estão atentos, é isso mesmo. Pelo contrário, é a resignação, a aceitação. Diante da vida, se nós tivermos esta atitude, entregamos-nos confiantes àquilo que a vida tem para nos oferecer. E a vida oferece-nos tanto. Pensem bem. Só nos preocupa o que não temos.
Só nos desesperamos com o que não temos. Não nos alegramos com aquilo que temos. E se pensarmos, é muito. Temos uma vida. Temos uma família. Temos uma casa que nos acolhe. Pode ser modesta, não importa. É a nossa casa. Que temos sempre que transformar em lar. Porque casa é o tijolo, é a areia, é o ferro. Agora, lar é o amor que nós colocamos dentro dessa casa. E isso nós temos. Se calhar temos filhos, temos netos, temos emprego, temos alguma saúde. Quanto nós temos para agradecer? E só estamos zangados porque não temos o carro do último modelo. Temos um T2, queremos um T4, um T5. Alguns até querem um T16. Para quê? Para quê? Então é isso que nós precisamos. Alegrarmos-nos com aquilo que a vida nos oferece. Trabalhar no sentido de buscarmos encontrar mais alguma coisa que nós queiramos. Mas que isso não seja uma escravização. Porque ainda que consigamos amealhar muita coisa, quando deste mundo partirmos, nada levamos. Só conseguiremos levar aquilo que couber dentro do nosso coração espiritual. Isso sim, isso irá connosco. Estamos nesta vida pela misericórdia de Deus. Quantos espíritos, quantos estarão desejando de reencarnar e a oportunidade não surge ainda? Surgirá, mas não surge quando nós queremos. E nós estamos reencarnados. E alguns de nós distraídos, perdendo a reencarnação. Esquecendo-nos que este tempo que Deus nos concedeu para viver é fruto da sua infinita misericórdia. Que nos concedeu esta oportunidade de estarmos aqui uns com os outros. Que nos concedeu a oportunidade de um renascimento num corpo físico que os nossos pais geraram. E nos esquecemos disso. Distraídos. Não valorizando o tempo. Esquecendo que todo o tempo que perdermos não volta. Todo o tempo que passa não volta mais. É certo que nós temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Porque como espíritos nunca mais acabamos. Como espíritos reencarnados temos uma limitação. Qualquer dia surge a morte do corpo e aí nós iremos com certeza repetir o que tantas vezes é repetido na pátria espiritual. Ah, se eu soubesse. Porque não aproveitamos o tempo. Os sentimentos de amargura, desespero, revolta, que vão acompanhando às vezes a nossa existência, são frutos das próprias dificuldades em nós sabermos lidar com os problemas. Se soubermos lidar com eles, estes sentimentos negativos não estarão connosco, não estarão acompanhando a nossa vivência. Lembremos que todas as dores são transitórias, já dissemos. Nada, rigorosamente nada é para sempre. Então, quando as dores nos alcançam, aceitemo-las com serenidade, com resignação. Olhemos para elas como mecanismos da lei universal que o Pai utiliza para que possamos crescer em direção a Ele. Nem é para outra coisa. Porque é na dificuldade que nós crescemos. Alguém tem dúvidas? Não é na dificuldade que nós crescemos. Nos agigantamos diante dessa mesma dificuldade para ultrapassar. Quando tudo está bem, mantemo-nos numa rotina do cotidiano. Levantamos à mesma hora, fazemos as mesmas coisas, percorremos os mesmos sítios, desenvolvemos o mesmo trabalho, repetidamente em rotina. A dificuldade surge e nós agigantamos-nos para que ela seja ultrapassada. Aceitando-a, mas buscando a solução. Isto é caminhar em direção às conquistas. Conquistas da alma. Porque as conquistas materiais nós vamos conseguindo o que queremos. Agora as conquistas da alma são mais difíceis. Mas são elas que nos irão fazer grandes.
são elas que nos irão fazer crescidos. São elas que nos irão ajudar a crescer. Então, sermos conduzidos pela vida, pelos acontecimentos, como um barco à deriva, é parar no tempo. É desistir de encontrarmos a felicidade. Precisamos pretender o crescimento e trabalhar por ele diariamente, a fim de que esse crescimento nos permita a aceitação da dificuldade. Analisar o crescimento ponderando, pensando nós com os nossos botões. Onde eu estava? Em que patamar espiritual eu estava? Onde estou agora? Que patamar estou agora? E assim, com certeza, nós vamos perceber onde nós estamos querendo chegar, programando a nossa mente para o futuro. Porque a mente, muitas vezes, precisa ser programada. E às vezes ainda mais. Em alguns casos tem que haver reprogramação. Porque a programação que iniciamos não era a melhor e nós constatamos isso e voltamos atrás e reprogramamos-nos. É através da ideia construtiva do pensamento. Porque nós somos seres pensantes. Somos os únicos seres da criação que temos pensamento contínuo. Nenhum de nós é capaz de deixar de pensar. Experimentem. E agora eu não vou pensar em nada. E a nossa cabeça já está a 1000. Já está pensando nisto, naquilo, naquele outro. Porque nós temos pensamento contínuo. E, se quisermos, conseguimos, através da força do nosso próprio pensamento, realizar as grandes obras do mundo e do espírito. Porque o princípio inteligente é o espírito, não é o cérebro. Vale a pena repetirmos. Vale a pena repetirmos de tempos a tempos uma pergunta. O que eu quero ser quando crescer? Nós, os idosos, não é as crianças, nós que já temos mais de 20, perguntarmos-nos, o que é que eu quero ser quando crescer? Não é jamais o crescimento do corpo, mas o que eu quero ser quando crescer em termos de espírito. Qual é o espírito que eu quero ser? Como é que eu quero que o meu espírito cresça? Como é que eu quero que ele vá conquistando aquilo que é a minha própria bagagem e que me acompanhará depois, na viagem de regresso a casa, ao mundo espiritual? Onde quero chegar nesta vida? Até onde eu quero chegar? Pensemos no que desejamos alcançar, colocando sempre em primeiro plano, indispensável, em primeiro plano, as conquistas da alma. São essas que nos vão dar o tesouro da nossa vida. São as mais importantes, são as que levamos connosco. Então, antes de sermos invadidos pelo desânimo, pela preguiça, imaginemo-nos lá onde desejamos estar, a fim de termos alento, termos força, genica. Aproveitemos a sensação de plenitude e deixemos-nos inundar por ela. Quando vier, nesses momentos de fé, de esperança, de ação, deixemos-nos inundar por ela. Isso nos dará forças para não desistir. Lembremos que muitos já conseguiram alcançar esse patamar. Grandes almas já o conseguiram. Porque elas entenderam a lei do progresso, na qual todos nós, espíritos imortais, estamos inseridos. Assim, o progresso não é impossível. Não é impossível livrarmos-nos da inveja, do egoísmo, do orgulho, do ódio. Leva tempo. Custa dedicação e disciplina. É totalmente possível, apesar disso. Os que vieram antes de nós, os que alcançaram graus de perfeição elevados como Jesus, são a prova de que todos podemos chegar lá. O próprio Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus dando-nos uma prova de confiança, afirmando-nos de que é possível
se nós quisermos. A perfeição é a conquista da alma. Crescer e uma conquista de muito trabalho, de muito suor, de muita dedicação. Crescer é uma conquista. Então, perfeitos é o que precisamos desejar ser. Quando crescermos, em termos espirituais, o seremos. Construindo esse estado futuro na realidade. Construindo esse estado futuro é possível em cada dia. Dia após dia. Nós o conseguiremos fazer. Que Jesus nos ajude a conseguir. Porque Ele é o médico das nossas almas, o governador das nossas vidas e do nosso mundo. Então, se tivermos a tal fé que Ele nos falou, Ele nos ajudará a ultrapassar os momentos difíceis. Pela vossa atenção, muito obrigado. Crescer aceitando. Crescer é uma proposta a não perder. A cada dia, a cada hora, surpresas, tristezas e alegrias. Conquistas. Ai, como é difícil crescer. Assim é, dia após dia, momento a momento vivendo, tropeçando, caindo, levantando, chorando, rindo e tantas vezes sufocando. São tantas as névoas que nossos olhos cegam, por isso necessário se faz laborar, laborar, laborar. Gatinhar para em seguida andar, um momento saltar, outro correr, e lá, bem lá na frente, voar. Assim se vai, crescendo, sempre aprendendo, sempre aceitando.